Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre organização estudantil, né? Então, o que é uma organização estudantil? Organização estudantil são movimentos estruturados pelos próprios estudantes. Por meio dessas organizações, os estudantes podem expor questões referentes à situação do contexto escolar. Então, o movimento estudantil, a organização estudantil, né, gente? Ela é um movimento que ela é feita pelos próprios estudantes, né? A gente aqui está mediando, está ajudando vocês aqui, mas a verdadeira intenção é que vocês cada mês fiquem mais independentes nessa organização, né? Porque o ideal é que vocês tenham o máximo de autonomia para tomar decisões, né? Então, o movimento estudantil, ele tem autonomia para tomar decisões, né? Ele não precisa pedir autorização para a direção da escola ou para professores, né? Vocês têm essa autonomia. A gente está aqui mais para auxiliá-los, para ajudar, principalmente nesse começo, né? As organizações estudantis não limitam suas ações apenas às instituições de ensino, mas também refletem sobre a sociedade em geral. São inúmeros os exemplos na história em que o movimento estudantil teve importante papel na transformação da sociedade. Então, a organização estudantil, ela também, ela também ajuda nas questões da sociedade, né? Na própria história, o movimento estudantil teve papel importante em vários momentos, né? No Brasil, por exemplo, durante a ditadura, o movimento estudantil teve um papel importante na luta contra a ditadura, pela abertura da redemocratização, né? Então, o movimento estudantil ele não se limita apenas à escola, à universidade, né? Essas organizações elas têm interferência política. São organizações políticas, né? Não partidária, mas política, porque política no sentido de que interfere na realidade da sociedade. Então, o que a gente pode fazer enquanto movimento estudantil? Aqui eu listei algumas sugestões de ações. É lógico que a gente tem as nossas limitações. Nós somos EJA, a maioria dos alunos trabalham, tem pouco tempo. E agora a gente trabalhando de forma remota, essas ações ficam mais limitadas ainda. Mas eu vou ler algumas dessas ações aqui, só para a gente começar a ter uma noção do que a gente pode fazer, para a gente ver que tem várias possibilidades da gente trabalhar, né? E depois a gente vê o que encaixa melhor para a gente, né? Então, primeiro, a organização estudantil ela pode pensar formas de proporcionar infraestrutura acolhedora na escola. Então, a infraestrutura da escola ela é obrigação da Secretaria de Educação, da unidade escolar, mas os estudantes podem ajudar nesse acolhimento, em tornar a escola um ambiente acolhedor. Porque vocês estão no dia a dia da escola e vocês sabem, né, o que precisa e o que não precisa. Outra sugestão, engajar os estudantes na preservação do patrimônio escolar. Então vocês, enquanto representantes de turma, vocês também são referências para os seus colegas, né? Então vocês têm que incentivar, ajudar a conscientizar os colegas de que o patrimônio escolar tem que ser preservado por todos, né? Porque é nosso, é uma coisa pública, né? Obviamente que a gente está falando aqui mais no sentido de quando a gente retornar ao presencial, né? Quando a gente fala de patrimônio. Pensar em formas de aproveitar melhor o espaço escolar. Outra questão também que a gente pensa quando a gente retornar para o presencial. Como a gente pode melhorar os espaços, né? A organização estudantil, ela ajuda a levantar essas questões, né? Definir regras e combinados, né? Essa questão da gente tentar pensar em formas de melhorar a convivência, e a gente tem que pensar em regras e combinados também, né? Que valham para todos, né? Desde da direção, dos funcionários, dos alunos, dos professores, né? A gente tem que ter
algumas regras e alguns combinados para que o nosso dia a dia seja proveitoso, né? Outra coisa, pensar formas de promover a diversidade. A EJA tem diferentes tipos de alunos, diferentes tipos de idade, de orientações. Então a gente tem que pensar em formas de como a gente consegue estabelecer a escola como um espaço democrático, que abrace a diversidade, que respeite, que promova o respeito ao diferente, né? E a gente tem que pensar também em formas de aproximar a escola ao entorno. A escola não pode ficar presa somente à sua realidade, né? Ela tem que dialogar com a comunidade, né? A escola tem que ser útil para a comunidade. E para isso também é necessário construir canais de divulgação para que a comunidade saiba o que acontece na escola, né? Existem muitos lugares, muitas escolas que o Grêmio Estudantil ele tem, às vezes, jornais, às vezes tem uma rádiozinha, e por meio desses veículos eles conseguem divulgar o que acontece na escola para quem é da comunidade, para quem é do entorno, né? Outro ponto, promover atividades de interesse da comunidade. Então, pensar em eventos, em que tipo de atividade a escola poderia estar promovendo para aproximar a comunidade, para aproximar as pessoas do entorno à escola. Também participação nas revisitações do projeto político-pedagógico da escola. Olha, toda escola tem um projeto político-pedagógico, que é um documento que vai definir, que vai nortear as ações que a escola vai ter durante um período, né? Aqui a gente faz geralmente na nossa rede a cada 6 meses uma revisão desse documento. Por quê? Porque a gente tem que pensar sempre como esse documento vai se adaptar àquele momento específico, né? Aquele período. E os representantes os representantes de turma, os representantes da organização estudantil, eles também têm direito de participar dessas reuniões de revisão do projeto político-pedagógico. Tá? E por fim, também, uma sugestão é promover trocas de experiências com outras escolas. Que tipos de atividades, que tipos de evento a gente pode fazer junto com outras escolas que também tenham EJA, né? E é importante também que vocês que são representantes dos estudantes dessa escola tenham também diálogo com representantes de outras escolas para poder ter uma troca, para poder saber o que os colegas estão fazendo lá, que a gente pode fazer aqui também, né? Então essas são sugestões do que a gente pode fazer. Obviamente que a gente não tem pé para tudo isso, mas alguma coisa aqui pode ser aproveitada, né? Então o que nós vamos fazer agora? O que faremos hoje? Em primeiro lugar, de todas essas ações que a gente acabou de ler, né? A gente vai levantar quais delas são possíveis de serem realizadas, levando em conta a nossa realidade, né? Então a gente não precisa fazer tudo o que eu expus agora, né? Mas algumas coisas a gente pode fazer. Ou até outras coisas que não estão aqui nessas sugestões. Isso aqui foram apenas algumas sugestões. Pode ser que vocês tragam outras ideias também, né? Então a gente vai usar o momento de hoje para pensar isso. E depois da gente pensar isso, no segundo momento, a gente vai organizar como que nós vamos ampliar essa discussão com os demais colegas, como que a gente vai fazer para ouvi-los, né? Se a gente vai marcar reuniões com cada turma ou não, né? A gente vai ver certinho, tudo bem? Então, uma boa reunião a todos e vamos começar então.